relatam, okay, relativamente talvez à ameaça mais importante, pelo menos de forma consciente, que a humanidade está a sofrer. Okay? A vossa presença para nós é realmente uma honra e bem-aja. Ora bem, todos temos consciência que o planeta azul sobreviverá à espécie humana. Não é, pois, o planeta que está em risco, mas a nossa qualidade de vida, isto para não ser mais dramático. Ora, eu passaria então a palavra à nossa diretora executiva, Mónica, que depois passará ao meu colega e amigo desde a primeira hora na Faculdade de Ciências, o Rui Taborda, a quem, não desmerecendo do resto dos colegas, a quem endereço um agradecimento especial. Portanto, é um prazer pessoal tê-lo aqui também neste fórum. Okay? Mais uma vez, muito obrigado. Portanto, passaria então a sessão para a Mónica. Obrigada, Luís, e bem-vindos a todos, aqueles que se juntaram a nós para esta mesa redonda virtual. Reforço também o meu agradecimento e o agradecimento à PG, ao moderador e aos oradores que realmente acederam ao nosso convite e que nos ajudam assim a comemorar os 45 anos desta associação, que é para os geólogos e para a geologia portuguesa. Eu passaria então a fazer a apresentação. O moderador desta sessão é o professor Rui Taborda, é doutorado em Geologia pela Universidade de Lisboa e é docente na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa desde 1991. É especialista em Geologia Marinha e Costeira e tem experiência de investigação nas áreas da dinâmica sedimentar, geomorfologia costeira, modelação numérica de processos geológicos e sistemas de informação geográfica. Participou e coordenou projetos de investigação e desenvolvimento contratados com agências nacionais e internacionais relacionados com a dinâmica e transporte sedimentar litorais, impactos das alterações climáticas na orla costeira e desenvolvimento de indicadores de vulnerabilidade e de risco. Possui experiência profissional em estudos e projetos relacionados com o planeamento e ordenamento da orla costeira. Passo agora a apresentar os nossos oradores convidados, o engenheiro Alexandre Andrade, é engenheiro geólogo pela Universidade de Coimbra, com formação complementar na Universidade do Algarve, na área da segurança no trabalho e na Universidade Católica de Lisboa, em gestão empresarial. Focou a atividade em túneis, na exploração de inércia e em explorações mineiras subterrâneas, estudando estas estruturas na área da geotecnia e da neotectónica. Foi docente de Geologia na Universidade do Algarve, é cofundador da TechSalt SA, sendo o CEO na mina de Salgema, Campina de Cima, em Loulé. Recentemente desenvolveu projetos na área de preservação e valorização do património mineiro e geológico. O professor Mário Abel Gonçalves é professor auxiliar do Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e vice-presidente da Infraestrutura de Investigação C4G, representante nacional no EPUS-ERIC. Atualmente concentra-se na avaliação de recursos minerais por meio de técnicas de mapeamento geoquímico e numérico para identificar depósitos em profundidade. Obteve a agregação em Geologia em 2018, foi membro da European Rare Earth Elements Competency Network da Comissão Europeia, 2013 a 2015, e professor visitante na Universidade Complutense de Madrid, de 2009 a 2012. Participou em vários projetos nacionais, incluindo no ERAMIN, ocupou cargos editoriais nas revistas Natural Resources Research, da Springer e Frontiers in Economic Geology, e foi editor convidado na publicação Our Geology Reviews, da Elsevier. O Dr. Ricardo Pereira conta com mais de 20 anos de experiência na indústria de óleo e gás e também enquanto investigador. Atualmente trabalha como geólogo de exploração sénior na Partex Oil and Gas, PTTEP, tendo como experiência trabalhos de prospecção de hidrocarbonetos em áreas como o Brasil, Omã, Portugal e Angola, associado a diversas descobertas e produção. É ainda colaborador no Instituto Dom Luís, no grupo RG3, Solid Earth Dynamics, Hazards and Resources, onde desenvolve em parceria com a Partex investigação dedicada à evolução de bacias sedimentares, margem passivas e a sua interação tectonoestratigráfica de magmatismo na crosta continental e suas implicações nos sistemas petrolíferos. O professor Ricardo Trigo obteve a sua licenciatura em 1992 e mestrado em 96 no Departamento de Física, área das Ciências Geofísicas, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Obteve o seu doutoramento em Climatologia pela Universidade East Anglia, no Reino Unido, em 2000.
É atualmente professor auxiliar do Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sendo também coordenador do Grupo de Variabilidade e Extremos Climáticos no Laboratório Associado do Instituto Dom Luís. É autor ou coautor de cerca de 180 artigos em revistas indexadas no ISI e com o índice H40. Participou em mais de 20 projetos nacionais e europeus, sendo salientar os projetos recentes CIRSE, FUM e ERACLIM. Em 2011 editou o livro Hydrological, Socioeconomic and Ecological Impacts of the North Atlantic Oscillation in the Mediterranean Region, publicado pela Springer, e também é detentor de 2 prémios internacionais, um na área da climatologia e o outro na área da meteorologia. O Dr. Rui Batista, que irá juntar-se a nós em breve, é desde 2005, 2006 professor auxiliar convidado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tendo a seu cargo a regência da disciplina de Geologia de Petróleo. É igualmente professor auxiliar convidado do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. É geólogo formado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em 1979 e mestre em Geologia de Engenharia pela FCT da Universidade de Lisboa, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa em 1987. Tem mais de 30 anos de experiência na indústria petrolífera, tendo desempenhado ao longo da sua carreira na Petrogal diversas funções. Até 2008 teve participação ativa em todos os projetos em que a empresa participou em Portugal, Médio Oriente, Angola, Brasil, Moçambique e Timor-Leste, nomeadamente nos que levaram às maiores descobertas de hidrocarbonetos do Brasil na Bacia de Santos. Para além disso, fez, dentre outros, estudos na avaliação de oportunidades em projetos no Mar do Norte, Norte de África, Médio Oriente, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Santo Tomé e Príncipe, Colômbia, Argentina, Vietnã, Malásia e Timor-Leste, entre outros. Colaborou ao longo dos anos com os Serviços Geológicos de Portugal, atual NEG, na revisão da maioria das cartas geológicas, 50.000 da Orla Mesocenozoica Ocidental. Atuou ainda como consultor do governo de Santo Tomé e Príncipe e da UNTAET, quando a independência de Timor-Leste. Participou como autor e coautor em diversos trabalhos, incluindo artigos, capítulos de livros, resumos e atas de congressos nacionais e internacionais, bem como de inúmeros relatórios. Passaria então a palavra ao professor Rui Taborda para dar início então ao debate. Obrigada. Ora, muito bem, obrigado a todos, bem-vindos. Eu queria também agradecer à APG, na pessoa do seu presidente, o professor Luís Lopes, pela organização deste evento, que acho que vem em muito boa altura e não há melhor maneira de comemorar o aniversário da APG. Obviamente agradeço também a todos aqueles que estão a participar nesta sessão. Ora, como é óbvio, os desafios que se colocam hoje à nossa sociedade são realmente enormes e o que nós temos que ter, e é isso que vamos tentar aqui também ver, como é que isso pode ser concretizado, a ambição de encontrar novas soluções que tornem o nosso futuro mais sustentável. E quando estamos a falar desta sustentabilidade, estamos a falar nas suas diversas dimensões, não é? Podemos estar a falar da dimensão climática, mas obviamente que as dimensões social e económica são fundamentais. Para isso, e é esse a nossa grande meta, perceber exatamente e perceber melhor qual é que é o papel das geociências neste futuro mais sustentável, e para isso temos aqui um painel de 5 oradores, e eu começaria, e como nós estávamos a pensar organizar esta sessão, é com este conjunto de oradores tão diversificado, percebermos as diferentes perspectivas das geociências e depois abrirmos aqui uma discussão. Este pode ser um desafio, não é? Estamos aqui imensas pessoas, todas via Zoom, vamos tentar fazer que esse diálogo seja o mais eficaz possível, e para isso depois destas primeiras intervenções eu agradecia que as pessoas colocassem também as suas sugestões e comentários no chat. E para isso, então, e para abrir esta mesa redonda, eu convidava o Alexandre Andrade, da Texal, a dizer-nos e a contar-nos a sua perspectiva sobre esta problemática e qual o papel das geociências para resolver. Muito bem. Obrigado desde já também pelo convite, felicito a APG pela iniciativa e pelo aniversário que está agora
a ser o mote que nos levou a vir. Ora bem, sobre a questão em causa, poderei ser um bocadinho, disruptivo no meio disto tudo, porque estou ligado, de um modo geral, à parte daqueles que vão para o terreno fazer a exploração. Ou seja, em muitos meios, o mal da vida. O que parte da parte de ciência e passa para a parte de produto, por assim se dizer, em termos de exploração. Este problema da sustentabilidade no desenvolvimento do futuro e aquilo que nos obriga a fazer, desde já com os acordos que estão a ser postos em cima da mesa e que os objetivos estão a ser postos em cima da mesa, obriga-nos, sem dúvida, a tomar medidas que, por um lado, algumas podem não haver ainda soluções, quase de certeza, em muitos casos, poderá não haver soluções práticas. Algumas delas serão extremamente onerosas e vai ser um problema para os produtos que vão estar no mercado, vai refletir os custos de tudo aquilo que se quer fazer. No entanto, nem tudo são grandes problemas. Mas, no entanto, também salientava a outra necessidade que nós temos de formar as pessoas para não terem medo das geociências, para que olhem para as geociências como o alimentador da nossa vida atual. Ou seja, tudo o que nós temos, que nos envolve, depende de geólogos. Basicamente, depende de geólogos, depende da engenharia de minas e das explorações. Isto parece ser muito básico e parece ser muito puxar a brasa à sardinha do geólogo, mas na verdade somos quem suporta isto tudo. Ou seja, temos aqui um problema que é fornecimento, temos outro problema que é metas de não ultrapassar alguns pontos negativos ou que são considerados negativos. No entanto, esses mesmos pontos negativos, muitos deles estão neste momento com um problema. É que todos falamos sobre os pontos, mas a necessidade de quantificar. Para mim, é essencial quantificar. Só que quando quantificamos, é que nós depois podemos começar a resolver. Porque senão é mera conversa de café. E mera conversa de café, temos que passar um pouquinho mais para a frente. Porque mera conversa de café leva-nos só a ter medos, não nos leva a ter soluções, ou se nos leva a ter soluções, não são soluções pragmáticas e soluções que envolvam diretamente a ação. E isso é importantíssimo. Ou seja, se por um lado temos que quantificar, por outro lado temos que dar a seguir respostas. Para dar as respostas, temos que nos socorrer das outras áreas do conhecimento. Não podemos ser só nós a dar soluções. Ainda hoje, por acaso, ouvia ou escutava algumas grandes dificuldades que se vai passar, por exemplo, na indústria cimenteira. A indústria cimenteira é um dos grandes meios de exploração dos produtos geológicos e envolve quantidades de energia e de poluição bastante acentuados em comparação com muitas outras explorações de material geológico. E as emissões que promovem são de difícil contorno. No entanto, podemos minimizar ou pelo tipo de energia que se usa ou com o reaproveitamento da energia que se dissipa, ou no caso, dissipando menos, por assim dizer, transformando mais as coisas em matéria, que não haja desperdício na relação final de produto versus energia. E isto leva-nos sempre a pensar que as tecnologias que nós vamos desenvolvendo, as novas tecnologias para resolver estes problemas, estão também
muitas delas associadas a mais mineração. Só para termos uma ideia, todas as tecnologias que nós temos hoje para produzir energias renováveis levaram-nos, em termos de consumo de minerais, a cerca de 5 vezes mais. Estamos a falar de 500% de mais consumo do que em relação às tecnologias anteriores da produção de energia. E isto tudo levou-nos a mais mineração, ou seja, mais impactos e afins. Estes são problemas que nos estão agora a cair em cima da mesa. Nós criámos uma necessidade e agora temos que dar resposta, por um lado, a saber onde é que estão os materiais, por outro lado, quando explorarmos, os impactos que daí advenham sejam menores. Daqui a necessidade de quantificação, o antes e o durante e o depois, para vermos o que é que podemos fazer e onde é que temos que bater. Porque senão andamos todos aqui a ter muito boas intenções, mas não resolvemos o problema. Portanto, na minha ótica, a geociência é fundamental, por um lado, para sabermos onde é que estão os recursos, ponto 1. Ponto 2, para podermos ver dentro desses recursos aqueles que melhor nos servem e que, quando explorados, vão de certeza estar num ranking melhor para não terem uma pegada tão negativa como outros, ou lá está mais uma quantificação. Há um aspecto que pode ser agora, por exemplo, o lítio. Toda a gente gosta de falar do lítio. É muito simples. Entre explorar lítio na Bolívia e explorar lítio aqui em Portugal, por exemplo, eu gostava de saber qual é o medo das pessoas de o fazer em Portugal. Têm medo das indústrias da exploração? Há aqui uma hipocrisia da educação em cima da mesa, que é explorar aqui ou explorar na Bolívia, estamos a explorar na terra, estamos a explorá-la. Portanto, será que o português é um ser superior que não pode ter a mina aqui, o boliviano pode ter lá? Por outro lado, a utilização do lítio final vai para onde? Fica mais perto da Bolívia ou fica mais perto aqui na Europa? Qual é a pegada ambiental de estarmos a transportar de um lado para o outro? Ainda mais, acrescente-se a outra fação, que é a energia, a modo de fazer energia, porque estes são processos que levam ao envolvimento de grandes quantidades de energia. Esse é outro dos desafios e que tem a ver com a geociência, no meu entender, porque se há energia que é limpa, uma delas é a energia nuclear. Pode isto chocar muitas pessoas, mas na verdade é uma energia limpa e quase que ecológica, por assim se dizer, face àquilo que liberta. Os riscos são outras coisas. Vou falar daquilo que emite. E pronto, estes são, neste momento, os desafios que eu sinto. E só para resumir, quantificar, educar as pessoas e avaliar as soluções. Os passos fundamentais para prosseguirmos. Passava a palavra e depois mais tarde falamos. Obrigado. Temos que manter isto relativamente curto para todos poderem depois também e termos um espaço de discussão relativamente grande. Obrigado. Nós muitas vezes precisamos do polícia bom e do polícia mau, não é? Como disse. Muitas vezes nós sabemos que temos que fazer, o problema é se vamos fazer na mesma maneira ou se vamos fazer também diferente, não é? Por isso, nós não sabemos, temos obviamente que temos recursos e agora a questão que também se porá será essa. Eu pedi agora ao Mário Abel, e obrigado, Alexandre, pelo seu importante contributo, pedi ao Mário Abel para dar também a sua perspectiva. Ok, então, muito boa noite a todos e queria deixar também endereçar o agradecimento pelo convite que me foi endereçado, no nome da APG, portanto, agradecer ao Luís, o Fábio e à Mónica por estar a organizar esta sessão. Enfim, portanto, eu queria basicamente centrar a intervenção, tentando ser o mais sintético e curto possível, precisamente para dar também lugar a alguma interação com os presentes, em 3 pontos que eu acho que são essenciais e depois também dar a perspectiva daquilo que representa a instituição de onde vem, no fundo, que é uma instituição, a par de outras a nível nacional,
que obviamente dão formação para os futuros profissionais nesta área. E, digamos, até é bem a propósito, porque nós estivemos numa fase recente até de reestruturação da nossa licenciatura, onde algumas destas questões, digamos, do que é que são os desafios de um geólogo no futuro, foram debatidos entre alguns de nós e alguns até estão aqui presentes. Portanto, pese embora a tónica anterior, portanto, do engenheiro Alexandre Andrade tenha sido na componente do discurso, eu inevitavelmente também vou falar dessa, como é óbvio, porque é uma área que, nomeadamente no que diz respeito à dita transição energética, nós sabemos que, portanto, ou seja, para nós descarbonizarmos a economia, temos que ter, de facto, uma economia intensiva, digamos, no uso dos metais e das matérias-primas minerais. Isso é algo que muitas vezes parece ser um bocado escamoteado na comunicação social, até em termos políticos, etc., mas não faltam para isso são relatórios que demonstram, ou pelo menos tentam demonstrar, de facto, da quantidade de matérias-primas que são necessárias para produzir turbinas, para produzir painéis solares, para produzir baterias, e tudo mais que esteja ligado, digamos, à dita energia limpa. Okay? E, portanto, e acima de tudo, também estamos a falar de um conjunto de elementos químicos que não são propriamente muito usuais, digamos, daquilo que tem sido a tradicional exploração mineira, portanto, dos metais de base, enfim, portanto, estamos a falar de coisas dentro das terras raras, o lítio que já aqui foi falado, etc. E, portanto, há, de facto, digamos, esta componente que necessariamente nós, enquanto geólogos, teremos sempre um papel fundamental, digamos, nesta componente no futuro. Agora, claro que haverá outras questões que também se colocam, que têm a ver, digamos, com o ritmo das novas descobertas de depósitos minerais, que não tem sido assim tão grande ou tão desejável, portanto, para responder a algumas das necessidades, ou seja, algumas das matérias-primas, é por isso que a União Europeia identifica algumas delas como críticas, não só neste sentido da sua eventual escassez de abastecimento, mas também, digamos, da sua própria segurança, portanto, ou seja, de onde é que ela provém. E relembrando também neste caso que um país como a China, não é, portanto, domina uma larga parte, digamos, do comércio internacional destas matérias-primas, o que de certa forma deixa, digamos, todo o mundo, ok, digamos, nas mãos daquilo que são as vontades, digamos, um país que neste momento ainda tem muitos largos milhares de quilómetros percorridos até ser uma democracia, só para falarmos neste aspecto. Bom, mas enfim, adiante. Obviamente que isto são questões que também são prementes, portanto, que devem, digamos, gerir, digamos, digamos, liderar aquilo que serão os propósitos da intervenção do geólogo, digamos, no futuro. E, em particular, no que também diz respeito a este tipo das descobertas dos depósitos minerais, portanto, tentar ao máximo, portanto, ter também uma perspectiva distinta sobre a pesquisa destes mesmos depósitos, ou seja, digamos, no fundo, as novas tecnologias que gradualmente vão sendo disponíveis. E, acima de tudo, queria também falar de um aspecto bastante importante, que é, de facto, essa tal necessidade dessa quantificação que também foi aqui referida, em que nós, portanto, os geólogos portanto, nestas abordagens, cada vez mais têm, portanto, ao seu dispor um conjunto de ferramentas, nomeadamente quantitativas, e que são hoje em dia utilizadas em países que têm, digamos, até uma vasta tradição mineira. Estou a falar, por exemplo, recordar-me, por exemplo, da Austrália, etc., em questão, portanto, desde a utilização de métodos multiespectrais, etc., portanto, novas formas, digamos, inovadoras, ou tentando ser o mais inovadores possíveis para a descoberta desses novos depósitos, e que depois necessitam de ser trabalhados de forma quantitativa, por via digamos, de uma geração de um volume gigantesco de dados. E, portanto, isto constitui também ele próprio um desafio. Portanto, todos nós também já ouvimos falar de coisas como machine learning, inteligência artificial, etc. Cada vez mais está, digamos, a entrar, digamos, nestas áreas, e mesmo nas áreas de prospecção. Portanto, isso significa que os geólogos do futuro provavelmente têm que ter uma literacia mínima nestas matérias, para, se quiserem, de facto, abordar este tipo de desafios, porque eles vão estar, de facto, na ordem do dia mais tarde ou mais cedo. E, portanto, digamos, esta queria que fosse a primeira tónica. A segunda, quer dizer, que não me toca tanto, mas acho que é uma preocupação bastante mais genérica, digo desde já, que é os recursos hídricos. E, portanto, a questão da segurança do abastecimento de água, okay, vai ser, de facto, um dos vetores fundamentais em que
talvez tenha um impacto até muito mais imediato e se calhar muito mais perceptível sobre, digamos, as alterações climáticas que estamos a assistir. Ou seja, nós estamos a ver uma mudança muito significativa de vários padrões climáticos em várias zonas do planeta. Digamos que provavelmente o Ricardo irá falar mais disso em detalhe, e na questão do abastecimento de água e daquilo que é, digamos, a segurança destes, nomeadamente os aquíferos, etc. Portanto, será um aspecto também a ter em conta. Finalmente, eu queria também referir que nós, pelo menos, digamos, na comunidade em Portugal, não temos ainda uma participação, eu diria, muito ativa naquilo que é, de facto, o nosso contributo, efetivamente, para aquilo, na procura digamos, das consequências das alterações climáticas atuais. Portanto, temos, efetivamente, digamos, um contributo muito grande por parte da climatologia, portanto, dos climatólogos, meteorologistas e geofísicos em geral, mas, digamos, dentro da comunidade geológica propriamente dita, portanto, até porque, digamos, temos o tal conhecimento da Terra no passado, há aspectos, aliás, a nível internacional que são usados como tal, ou seja, há eventos no passado que nos podem ajudar a ver quais as consequências que, efetivamente, algumas destas alterações, ou, digamos, neste caso, emissões de CO2 para a atmosfera, aliás, há vários exemplos no passado da história geológica que demonstram isso mesmo, que houve também essas emissões, mas não uma escala nem uma dimensão como esta que nós estamos a observar, mas, no entanto, conseguimos, portanto, estudar algumas das consequências que elas tiveram, por exemplo, ao impacto da biosfera, ao impacto em alguns sistemas oceânicos, etc., do passado, porque conseguimos, digamos, deduzir, digamos, ou inferir dessas modificações através dos aspectos mineralógicos associados, por exemplo, a conchas de foraminíferos ou outros organismos marinhos e afins. E, portanto, dar este contributo no sentido em que podemos ter, digamos, alguma informação adicional que, de certa forma, podem ajudar a constranger um pouco aquilo que são os modelos de previsão, digamos, das consequências no futuro, de modo que seriam também outros aspectos em que eu acho que poderíamos intervir um pouco mais e, portanto, dar essa formação. E o que significa que, isto basicamente para terminar, que aliás também resultando exatamente das discussões que tivemos na nossa reestruturação curricular, que há ferramentas fundamentais que, de facto, os jogos deverão passar a usar isto, digamos, quase como uma segunda pele, ou de uma forma, digamos, muito, enfim, comum, portanto, ou seja, tratarem quase por tu estas ferramentas, nomeadamente os chips, desde logo, os sistemas de informação geográfica, a forma de gerir bases de dados a nível de dados espaciais, ter, digamos, competências na área da computação, computacionais e quantitativas, dado que cada vez mais, portanto, poderão estar confrontados com a necessidade de gerir, e processar bases de dados e informação que é produzida a um ritmo e uma dimensão perfeitamente anormal, portanto, bastante elevada, e, digamos, ter, essas competências também dessa mesma análise de dados, aliás, lembrando desde já que, a nível internacional, se espera que, ao nível das áreas de geociências, haja, digamos, uma área emergente de empregabilidade e, precisamente, naquilo que se poderia dizer um data geoscientist, no sentido do data science, que é, de facto, uma área também bastante, que está, digamos, a puxar várias pessoas de várias áreas distintas para a análise desses dados e, portanto, há, digamos, uma componente dessa análise de dados que é essencialmente uma análise de dados geoespaciais ou ligados à Terra, que são efetivamente bastante importantes e seria importante que nós, enquanto geólogos, pudéssemos também abraçar, digamos, essas vertentes. E, portanto, eu lançava basicamente estas três, digamos, mais estas competências para a discussão e ficava-me por aqui. Obrigado. Obrigado, Mário, por mais este interessante contributo. Agora eu passava ao Ricardo Pereira, para ele nos dar a sua perspectiva. Olá, boa noite a todos e a todas. Agradecendo logo em primeiro lugar à APG pelo gentil convite e muito necessário, porque este tipo de fóruns são fundamentais para pôr os geólogos a conversar entre nós e também para fora com a sociedade. Queria também, obviamente, cumprimentar os restantes convidados e a audiência para abordar este importante tema que, de facto, está no tópico do dia, está ainda a decorrer a COP26 e
nesta perspectiva deste desafio global que nós temos, de tentar mitigar os efeitos antropogénicos nas alterações climáticas, há todo um conjunto de uma problemática extremamente complexa que é necessário entender e dentro desta problemática, de facto, o papel dos geólogos. No meu caso, vindo da área da prospecção, do óleo e gás, da energia fóssil que nós utilizamos, e paralelamente também a minha carreira ligada à ciência, junto aqui dois mundos e duas perspectivas que sempre tentei implementar e que cada vez mais são importantes de entender e de pôr em prática para combater estes mesmos desafios das alterações climáticas e como é que, de facto, os geólogos são hoje em dia uma pedra fundamental desse mesmo processo. E, portanto, os geólogos não serão nunca um adversário, ao contrário da percepção na sociedade, que tipicamente os geólogos são vistos como o inimigo do desenvolvimento e do bem-estar e da grande harmonia da sociedade, e como tal, nós somos sim parceiros nesse desenvolvimento. Obviamente, a minha ligação é essencialmente a energia, portanto vou focar aqui um conjunto de aspectos, umas poucas notas que escrevi aqui para lançar para discussão. Curiosamente, há bocado abri o Facebook e o Facebook lembrava-me, naqueles lembretes das nossas memórias facebookianas, estava eu há coisa de 3 anos, em 2018, a falar com o Núcleo de Estudantes de Geologia da Faculdade de Ciências sobre os desafios dos geólogos na transição energética. Ora, vem de facto atempado este lembrete, porque estamos aqui outra vez a falar do mesmo assunto, num fórum diferente, mas que é efetivamente o grande problema que nós temos. No caso da energia, começaria por lançar aqui uma nota, que é, em Portugal, um país que não tem qualquer produção de combustíveis fósseis, nem carvão, ou já não tem carvão, teve no passado, não temos petróleo e não temos gás. E, portanto, quer dizer que todos esses produtos energéticos são importados. Muita gente não tem a noção de qual é que é a dimensão desse problema na nossa sociedade. Cerca de 75% a 70%, tendo vindo a melhorar nos últimos anos, da energia primária que nós consumimos é de energias de combustíveis fósseis. Ora, o que quer dizer que o grande desafio que nós temos enquanto sociedade portuguesa, e os nossos números não são muito distintos dos números mundiais, sejam países que têm nuclear ou mais fontes hídricas ou mais renováveis, quando se vai analisar os dados de energia primária, ou seja, a energia que todo o país consome, seja para combustíveis de veículos, seja para fábricas, indústria, seja para consumo doméstico ou para a agricultura, ou seja, a energia que o país consome primariamente. Uma boa parte dessa energia é depois transformada em energia elétrica. Ora, cerca de 75% dessa energia é de combustíveis fósseis. Ora, se nós queremos reduzir esse consumo, temos aqui um problema. Portugal não tem reservas, não tem capacidade neste momento de as explorar. A lei neste momento baniu praticamente qualquer prospecção em território nacional, e se a lei o permitisse, a sociedade hoje em dia não o aceita. Portanto, estamos totalmente dependentes da importação de energia do estrangeiro. E obviamente essa energia vem de países muito pouco recomendáveis, às vezes vem de ditaduras, vem de autocracias e outros locais, e portanto estamos totalmente dependentes da importação. Ora, se temos 75% da energia primária que consumimos vinda de combustíveis fósseis e queremos caminhar para algo mais sustentável do ponto de vista energético, e vou focar aqui essencialmente na energia e não tanto dos restantes derivados, dos hidrocarbonetos, que é um outro problema que só por si se calhar tinha que ser abordado numa outra sessão, mas de facto o desafio é de facto tremendo, porque mesmo com o aumento da produção de energia elétrica, seja hídrica, eólica ou fotovoltaica,
e agora também da eólica no offshore, como é que nós conseguimos colmatar a necessidade energética que temos só com energias renováveis. E o que temos hoje em dia em frente é preços de combustíveis mais caros, diversas razões. Uma delas, que poucas vezes se fala, é que há coisa de 5, 10 anos as empresas começaram a reduzir a sua prospecção em áreas de fronteira. Cada vez é mais difícil encontrar hidrocarbonetos. As empresas, por pressão social e por aumento de custos e pelo preço baixo do petróleo há uns anos atrás, deixaram de prospectar em novas áreas. Portanto, neste momento também há uma quantidade limitada de recursos de combustíveis fósseis para entrar no sistema. Este será uma das questões. Ora, perante este panorama de elevadíssima importação de energia a partir de combustíveis fósseis, Portugal tem um outro problema, que é associado a esta dependência energética, a pobreza energética. E este é um problema que já se começa a falar. Há uns anos era raro ouvir falar, mas sempre tentei explicar este problema, que é a incapacidade de nós, no inverno principalmente, sermos incapazes de manter uma temperatura confortável dentro dos edifícios. Isso é possível de uma maneira, ou de duas maneiras, ou melhor isolar e construir os edifícios, que também tem uma inércia muito grande nessa mesma requalificação ou construção nova, ou então termos mais acesso à energia mais barata, mais eficaz e também ela mais sustentável. Ora, com tudo isto, o desafio para conseguir emitir menos gases de efeito de estufa e, ao mesmo tempo, mitigar os problemas de pobreza energética e de dependência energética, Portugal está metido numa camisa de 7 varas extremamente difícil de resolver e totalmente dependente, ou grande parte dependente, da importação de energia do exterior. Energia essa que da parte elétrica há uma boa parte que é importada de França, que uma delas é nuclear, ou às vezes até de Marrocos, que é de carvão. E isso poucas vezes também é falado na opinião pública. Com isto, a minha mensagem, para começar, é a seguinte. Ora, os geólogos têm todo um conjunto de conhecimento da subsuperfície. E o que se fala hoje em dia são as novas formas de energia sustentáveis, daquilo que se vai chamando hoje em dia de forma mais lata a geoenergia. Já não é só dos combustíveis fósseis, estamos a falar de novas formas de produzir e armazenar energia. E temos, obviamente, metodologias, quer para sequestrar carbono da atmosfera, há diferentes processos que alguns já estão provados, outros estão a iniciar-se. O mais comum e utilizado até pela própria indústria petrolífera para a recuperação secundária de hidrocarbonetos é a injeção de CO2 em reservatórios, o CCUS, ou a captura e sequestração e utilização de carbono. Outra das formas possíveis e que me tem dado algumas ideias de trabalho e de investigação é a captura em rochas basálticas, nomeadamente a mineralização em minerais do tipo de olivinas e essencialmente em rochas basálticas. Não vou entrar em muitos detalhes. Essa é uma das maneiras de absorver carbono. E neste caso, a carbonatação mineral em basaltos é talvez a das mais seguras, porque está provado que o processo é extremamente rápido a acontecer e a formar novas fases minerais que fixam esse carbono. A outra maneira que nós estamos a falar de armazenar e produzir energia tem a ver com a utilização do subsolo também para, em cavernas de gás criadas pelo homem ou em antigas minas que possam ser seguras, armazenar desde gás natural, hidrogênio, que é a nova questão que se fala agora, muito do hidrogênio verde, e depois há as outras cores de hidrogênio, e também o armazenamento de energia elétrica em aquíferos porosos. Todas estas novas
ideias e métodos de produção e de armazenamento de energia vão depender em grande parte do conhecimento que já existe. Uma boa parte dele está na indústria petrolífera, outro está noutras áreas científicas e técnicas, mas coloca-se aqui um grande desafio, que é como é que as sociedades conseguem fazer a transferência dessas capacidades, porque a indústria está a libertar profissionais do óleo e gás, mas não lhes está a dar destino. Portanto, há aqui uma questão de injustiça social perante a injustiça climática, que é de facto um conjunto de profissionais válidos e com muito conhecimento estão a perder a sua capacidade de contribuir para a sociedade. Ouviu-se recentemente também a notícia que a Galp também vai abandonar a prospecção em algumas áreas. Isso vai significar, inevitavelmente, a libertação ou despedimento de muitos técnicos e muitos cérebros qualificados. Alguns deles poderão ser absorvidos noutras áreas paralelas, outros vão simplesmente ficar desenquadrados destes desafios. E se estas competências são fundamentais para estes desafios, porque, mais uma vez, se queremos capturar CO2 e armazená-lo de forma segura, se queremos armazenar hidrogênio, se queremos armazenar energia sobre outras formas debaixo do subsolo, é necessário, de facto, pegar nesse know-how que Portugal tem, e neste caso, no caso específico de Portugal, o know-how existe, mas a nível das universidades, a nível dos institutos portugueses e, em última instância, da estratégia nacional do Estado, vejo muito pouco a ser feito sobre esta área. Seja nos currículos das universidades, seja nas linhas de investigação de alguns grupos, mas mais grave, a meu ver, é de facto a estratégia nacional. E a estratégia nacional acaba por condicionar tudo, porque da estratégia vêm os fundos para a investigação, que mais uma vez são a pedra basilar de qualquer desenvolvimento técnico e científico sólido e que ajudem a esse planeamento. Ora, paralelamente a isto, temos de facto toda uma componente complexa de conseguir trabalhar. O sistema é pesado, a sociedade não está apta nem disponível a mudanças demasiado rápidas, caso contrário, o que vamos ter são manifestações ao estilo coletes amarelos tomadas por fações radicalizadas da sociedade, muitas vezes de forma populista, e que não propõem soluções, mas aproveitam a contestação geral, seja do lítio, seja do petróleo, como foi no passado, seja do preço dos combustíveis e da eletricidade, para não conseguirmos sair deste poço sem fundo. E, portanto, a comunicação por parte dos geocientistas tem que ser melhorada, tem que ser integrada com as outras linhas de investigação que são feitas, com a climatologia, com a parte de riscos, por exemplo, na geologia costeira, com as questões hidrológicas que já foram levantadas aqui pelo Mário. Portanto, nestas diferentes componentes, os geólogos, em parceria com diferentes áreas científicas, seja nos solos, seja no clima, seja na hidrogeologia, têm que estar constantemente envolvidos. Basta dizer também, para terminar, que de parte das leis também vivemos uma dissociação da realidade. A nova lei de prospecção e exploração daquilo que eu conseguia entender para os recursos minerais está desadequada, ninguém está satisfeita com ela, os ambientalistas e a sociedade não gostou porque é demasiado permissiva em alguns aspectos e não protege o ambiente o suficiente, mas depois sabemos que na parte geológica, na parte da engenharia, na parte da extração de recursos minerais, também impede todo um conjunto de coisas. Portanto, neste momento vivemos essa dissociação do ponto de vista da lei. No caso dos hidrocarbonetos, era uma lei que estava totalmente ultrapassada e que não previa todo um conjunto de novas tecnologias, até algumas delas para a própria segurança da atividade não estavam previstas, e que também não se fez nada sobre isso. Portanto, com isto, o que é que acontece? É uma percepção
generalizada por parte da sociedade que, voltando um pouco ao princípio da conversa e para fechar, que nós somos o inimigo a abater e que não somos parte da solução. Ora, este aspecto tem que ser alterado. Vão ser propostas novas alterações à lei da prospecção e da exploração dos recursos minerais por alguns partidos, e essas propostas vão ser ainda mais restritivas à atividade de nós conhecermos os nossos recursos. É que nem sequer estamos a falar de os explorar em dado momento. Estamos a falar de restrição sequer ao conhecimento estratégico do que nós temos. E isso é, de facto, um dos problemas maiores que nós, se calhar, nos deparamos, a par de uma cartografia inexistente, de institutos geológicos disfuncionais e de algumas universidades paradas há 20 ou 30 anos, que são muito difíceis de conseguir gerir. E, portanto, com estes diversos tópicos que foquei, acho que temos também um ponto de discussão e passo ao próximo colega para lançar mais umas achas para a fogueira e para a discussão. Obrigado. Ora, obrigado, Ricardo Pereira. Vamos passar então ao Ricardo Trigo. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite da APG. É com prazer que eu estou aqui e, naturalmente, sinto-me um bocadinho mais peixe fora d'água, fora da minha praia normal de fórum de seminários, mas, de facto, sinto um certo orgulho no âmbito das minhas funções como diretor do IDL, ter contribuído para a capacidade de juntar aspectos fundamentais das diferentes disciplinas das geociências e, de facto, pôr a trabalhar em conjunto no interior do IDL com mais imensão geólogos, geofísicos e pessoas mais ligadas a questões energéticas que são absolutamente fundamentais aqui. E, portanto, é com prazer que eu vejo aqui caras conhecidas, com quem eu pessoalmente tenho vindo a trabalhar nos últimos anos, como o Rui Taborda em questões mais de erosão costeira, o João Duarte em paleoclimatologia longa, o Francisco Fatela em coisas mais do Holocénico, mas é isso mesmo, como o Ricardo Pereira dizia, tem que haver maior cooperação entre as diferentes disciplinas e deixem-me dizer que, por exemplo, ao nível da comunicação dos possíveis outcomes em termos de alterações climáticas para o final deste século, ou não há nada de especial, as pessoas falam muito no final do século XXI, mas é uma obsessão que devíamos ter algum cuidado, porque as alterações climáticas, não só já antropogénicas, já começaram há muito tempo e não vão acabar em 2100. E, por exemplo, ao nível da subida do nível médio do mar e ao nível de alterações do regime do ciclo hidrológico, há coisas que podem ser muito mais graves em 2200 e 2300. Portanto, devemos ter uma perspectiva de médio, curto, médio e longo prazo nesse aspecto. Mas, cada vez mais, dizia eu que aquilo que são as chamadas previsões para final do século XXI em termos de temperatura média global da atmosfera, que não é o melhor aferidor das alterações climáticas. Como sabem, a esmagadora maioria da energia extra que entra no sistema climático e não sai está concentrada nos oceanos e não na atmosfera, por diversas razões, e isso é importantíssimo. E, na verdade, induz em erro a percepção que os mídia e muitas pessoas na sociedade têm, como se a temperatura média global da atmosfera, só porque temos dados com mais antiguidade, é o melhor aferidor. Não, o melhor aferidor é, de longe, a energia que está nos oceanos. E essa, infelizmente, só temos das últimas décadas por razões tecnológicas e de medição. Mas, de qualquer das formas, a energia que se vai acumular, porque as alterações climáticas funcionam com lags temporais muito importantes. E, portanto, aquilo que nós estamos agora a sofrer corresponde ao grosso das emissões de CO2 e de metano do século XX. E mesmo que parássemos agora, a temperatura continuava a subir porque há um enorme lag e uma capacidade das moléculas desses dois gases de permanecer na atmosfera e de ser muito difícil baixar as concentrações em tempo útil. Mas, como eu dizia, as previsões
para os próximos 100, 200 anos, muitas vezes agora são apresentados em termos de climas passados, ok? Portanto, quando falamos de 2 graus a mais em relação ao período pré-industrial, muitas vezes apresenta-se como potencial case study de comparação, o último período interglaciar. Quando se fala em 3, 4, começa-se a falar do Pliocénio e Miocénio, se for valores mais elevados. E, portanto, eu acho que aqui uma área onde as saídas dos modelos e a contextualização geológica em diferentes idades com diferentes temperaturas médias, com muitas barras de erro que possam ter, é uma área onde a geologia pode aportar muito para nos contextualizar o que é que esse tipo de outcome, de saídas dos modelos climáticos nos transmitem. Mas nós, como climatólogos, com base mais na formação física, estamos muito interessados na compreensão dos fenómenos que se passam na atmosfera e nos oceanos, e para os quais, tipicamente, a litosfera funciona mais como camada limite e como sem grandes alterações nos períodos de modulação, se estivermos a falar de poucas centenas de anos. Estamos muito preocupados com a monitorização e com a modulação. E aquilo que nós sabemos é que as alterações climáticas não são o futuro, são o presente. E há alguns aspectos essenciais, nomeadamente na ocorrência de extremos, particularmente de fenómenos de secas, ondas de calor e de incêndios florestais, em que nós estamos perfeitamente naquilo que era o futuro das alterações climáticas há 50 anos, ok? Portanto, nós atualmente vivemos num período onde as alterações climáticas, ao nível da ocorrência de extremos, nomeadamente desses 3, que estão interligados entre si, são profundamente distintas daquilo que ocorria há 50, 100 anos. E o fingerprint das alterações climáticas de origem antropogénica já são muitíssimo importantes. Para terem uma ideia, para toda a gente percebe, se estivermos a pensar em ondas de calor que ocorrem uma vez em cada 100 eventos, ok? Portanto, acima do percentil 99, cerca de 60% a 70% das ondas de calor a nível mundial atuais não ocorreriam se não tivesse havido as emissões de gases de efeito de estufa dos últimos 100 anos. Okay? Portanto, é disso que estamos a falar. Quando passamos para as secas, o valor é muito mais baixo. Quando passamos para a precipitação muito intensa, também é mais baixo. Mas todos eles estão a seguir muito bem aquilo que os modelos indicam, e que, aliás, indicavam há 10, 20 anos. E aquilo que vai acontecer quando chegarmos aos 2 graus, porque vai ser impossível manter a 1,5 grau, e muito provavelmente vamos para lá, para os 2,5 graus ou 3, vão ser situações muito, muito difíceis de lidar nas próximas gerações. E alguns desses problemas vão ocorrer daqui a poucas décadas. Portanto, não só notamos uma grande diferença, particularmente na ocorrência de alguns tipos de extremos, como temos a certeza que aquilo que estamos a ver agora não é estacionário e que dentro de 2, 3 décadas vai ocorrer com muito mais frequência. Okay? E tudo isso num framework perfeitamente compatível com o que os modelos de state of the art indicavam, nem só os atuais, são aqueles com que eu trabalhava há 20 anos, já indicavam esse tipo de evolução. Okay? Portanto, do nosso ponto de vista, cujas escalas temporais são muito menores em geral do que aquelas que vocês estão habituados a trabalhar, o problema é um problema premente que necessita de uma resolução muito rápida se não queremos entrar num clima nas próximas 3, 4, 5, 6 décadas completamente desfasado daquilo a que estávamos habituados, eu diria, não é no tempo dos nossos avós, é na nossa infância. Ok? Fico por aqui. Ora bem, Ricardo, obrigado também pelo teu importante contributo. Passava então ao último orador, que é o Rui Batista. Olá, Rui. Não sei se estás aí, deve estar com o telemóvel. Não te estamos a ouvir, não te esqueças. E agora, estão-me a ouvir? Estamos muito bem.
Ok. Então, boa noite a todas e a todos. Queria começar por agradecer o convite. É sempre um desafio quando a Mónica me contacta para dar o meu contributo nestas iniciativas da APG. Eu tenho uma ligação à APG bastante antiga, não sei se é 45 anos, mas deve ser 44,5. Portanto, é natural que me disponibilize a participar nestes eventos organizados. Este é um evento importante, sobretudo porque está a coincidir com outro evento mais importante ainda, que é a reunião do COP26, em que os grandes temas são sempre ligados a esta questão das alterações energéticas que estamos a viver. Nós estamos a viver um tempo particularmente desafiante. É capaz de ser um tempo interessante. Temos a noção de que as coisas estão mal, temos a noção que a população nos últimos 70 anos cresceu de 1,5 bilhão para 7,5, vai a caminho dos 8, e temos a noção que o planeta A, só temos o planeta A, não temos planeta B, é o mesmo. O planeta que alimentava e que dava sustento a 1,5 bilhão de pessoas é o mesmo planeta que vai ter que dar sustento aos 7 ou 8 bilhões. E naturalmente que isto tem implicações tremendas. Porquê? Porque os recursos da Terra, a maior parte deles não são renováveis, sobretudo os minerais. Os outros poderão ser renováveis, mas os recursos minerais não são, nenhum deles. Enfim, há uns que podem ser considerados recicláveis, que circulam, há ciclos da água, hoje a água está salgada, amanhã pode estar doce, se for para a atmosfera e cair mais acima e correr por aí. Enfim, aquele ciclo que toda a gente já conhece. Eu não quero ser alongar-me muito, porque tudo aquilo que foi dito, quer pelo Alexandre, quer pelo Ricardo, pelo Mário Abel, agora pelo Ricardo Trigo, inevitavelmente nós somos obrigados a subscrever isso, porque foram ditos grandes verdades e grandes realidades. Portanto, eu vejo-me até um bocadinho limitado naquilo que vou ter que dizer. O que é que eu queria chamar a atenção? Efetivamente, nós estamos a pôr em questão todo o desenvolvimento social da nossa sociedade ao nível planetário. Nós estamos a usar certo tipo de recursos, estamos a acusar hoje os hidrocarbonetos e os carvões, as energias fósseis, serem responsáveis por estes danos todos que estão a acontecer, estas alterações, mas isso praticamente seria inevitável, porque foi fruto do desenvolvimento social. Se não houvesse esse desenvolvimento social, ainda estaríamos no tempo da Idade Média, por exemplo, e nós não estamos na Idade Média. A questão da alteração das soluções energéticas é uma alteração que se impõe, que é necessária. Não é por causa só da emissão dos gases com efeito de estufa. É porque os hidrocarbonetos, sejam eles o petróleo, ou seja o gás, são recursos finitos. É um recurso finito que é absolutamente necessário, porque nós hoje temos, efetivamente, algumas soluções para alternativas de fontes energéticas. Não temos até agora nenhuma solução sustentável de fonte dos recursos para a petroquímica, que é o sustentáculo da nossa sociedade de hoje. Mais do que os transportes, mais do que a energia que a gente gasta, a petroquímica é essencial para o nosso nível de desenvolvimento social. Tudo o que temos vestidos, os aparelhos que estamos a usar neste momento,
todos eles, ou a maior parte deles, resultam de derivados ou do processamento de derivados de petróleo e de gás. Portanto, este é um recurso não renovável que está a ser esgotado, se calhar a ser muito mal esgotado queimando para produzir energia elétrica. Pronto, eu não me vou alongar muito, porque de facto aquilo que foi dito, algumas pistas que foram lançadas pelos outros intervenientes, eu iria repetir e não ficaria muito bem, estaríamos a perder um pouco de tempo. Queria só chamar a atenção que de facto o nosso planeta é o que é, não há B, é este, e está a ser usado por uma população crescente, e cada vez há menos recursos para tantos bilhões de pessoas. Portanto, o que há a fazer? Bom, eu penso que o futuro, e temos que ser positivos, não podemos ser negativos, não vamos poder dizer que estamos definitivamente no caminho da extinção, talvez esteja, mas isso, todas as espécies já passaram por isso, aquelas que já se extinguiram. Portanto, a nossa também pode ser que seja que um dia venhamos a ser um fóssil ótimo, porque representamos um período muito curto do tempo geológico, o nosso aparecimento e o nosso desaparecimento, quem sabe. Mas todas estas questões foram levantadas e eu ouvi aqui hoje já referências a aspectos muito importantes, aspecto da água, que o Alexandre levantou. A água é o nosso principal recurso. Faltando-nos a água potável, não há petróleo que nos valha, nem outra coisa. Portanto, eu fico por aqui, estou disponível para agora para as trocas de ideias, não quero alongar muito, só quero dar uma mensagem de otimismo, apesar de tudo, apesar de todas estas sensações negativas que temos à volta, é que a capacidade que os humanos desenvolveram até hoje para encontrar e para chegarem ao nível de civilizacional que nós temos, vai ser possível também encontrar soluções. Os químicos, os físicos, os biólogos vão com certeza ser os geólogos também, porque são aqueles que depois conhecem melhor a maneira de buscar os recursos que são necessários. Vamos encontrar soluções. Com mais ou menor custo, vamos encontrar soluções. E fico por aqui, deixava-te agora, Rui, o trabalho de coordenares aí as discussões. Ok, muito obrigado. Obrigado por esta interessante perspectiva, de facto, e de acordo com as nossas expectativas, tivemos uma visão bastante abrangente e conseguimos tocar um conjunto de problemas e de temas que parecem fundamentais para o contexto da sustentabilidade. Eu agora abria a sessão à discussão, penso que há aqui muita matéria que pode ser um bocadinho explorada, por isso eu abria a discussão. Se quiserem deixar uma mensagem no chat, por exemplo, ou se alguém preferir falar, também pode pôr a mão, digamos, para cima e poderá também falar. Eu imagino que as pessoas estejam cheias de vontade. Ora bem, aqui a primeira questão do João Pires, que se nós conseguimos a independência energética só com as renováveis. E qual era o problema do armazenamento? Quanto tempo? Pois há aqui um problema também, e que me parece muito importante, é a escala da mudança, não é? A mudança é para amanhã, é para daqui a 2 dias, parece que temos essa contradição. Muitas vezes temos que dar uma resposta rápida e a resposta de toda a sociedade, e como as pessoas, e acabámos de falar também, não é? Só o problema do licenciamento de fazer e de mudar o tecido legislativo, muitas vezes é incompatível com a resposta que nós precisamos. Para responder a esta questão, se calhar podíamos começar ali pelo Ricardo Pereira, se ele queria dizer alguma coisa, ou se alguém
quiser dos palestrantes dizerem alguma coisa. Ora bem, então, pronto, em relação à dependência energética, se nós conseguimos neste momento só com renováveis, não. Mesmo as previsões ou as metas que são anunciadas no Plano Nacional de Energia e Clima, que apontam para uma dependência energética de 65%, se não me engano, para 2030, tenho aí uns modelos muito simples, com uma regressão linear do mais básico que há. Isto para um geólogo de matemática e modelos às vezes é complicado, mas de acordo com essa perspectiva não vamos conseguir chegar a uma independência energética tão cedo. A realidade é que não só Portugal, mas os outros países do mundo, precisamos de mais energia. Seja o próprio IPCC, seja as previsões da Agência Internacional de Energia ou quaisquer outras, todas elas apontam para um aumento de consumo de energia no futuro. Quão grande é que ele pode ser é que nós não sabemos. Podemos fazer as previsões. Agora, o problema em Portugal é extremamente complicado, porque se energias renováveis forem a solução, onde é que nós conseguimos pôr mais barragens? Neste momento não há muito mais sítios onde pôr barragens. Eólicas, ok, tudo bem. Eólicas pode contribuir para o mix energético. E aqui esta palavra também é fundamental para nós entendermos como é que, enquanto país, nós funcionamos. Queremos nuclear ou não queremos nuclear? A fusão nuclear ainda não está no nosso prato, portanto ainda não podemos considerá-la como um mecanismo rápido e de solução. As eólicas, neste momento também já houve no passado contestação contra as eólicas na nossa paisagem. A mais caricata é na zona de Montalegre, onde não querem lítio, mas também não querem eólicas na sua rede de visão. Portanto, o que é que resta? O que é que nós podemos fazer? Há soluções. O hidrogênio verde. Ok, só em relação ao hidrogênio. Do hidrogênio que hoje consumimos hoje em dia, cerca de 90 e qualquer coisa por cento é um derivado dos combustíveis fósseis. Outra parte é que é a de produção mais ou menos renovável, mas é 1 ou 2%. O resto do hidrogênio todo que nós temos na nossa economia é um derivado de combustíveis fósseis, ou do gás natural ou do carvão. Portanto, e depois como é que vamos fazer a transição para o hidrogênio verde? É utilizando eletricidade, que se calhar poderia ser utilizada para pôr na rede e não para gerar hidrogênio. Essa é a solução, sim ou não? É sustentável? É económica? Neste momento ninguém sabe dizer. Temos outra possibilidade de aumentar a nossa capacidade de produção de energia elétrica, que é o offshore. E aqui retoma um pouco o aspecto que tinha falado há bocado, que é, mais uma vez, vamos precisar de geólogos. Começaram-se a instalar as wind farms no offshore português, ao lado de Viana do Castelo. Excelente. Ok, mas ninguém vai colocar wind farms no offshore se não conhecemos bem qual é que é o regime do nosso offshore, se não conhecemos a nossa geologia marinha, seja a geologia marinha mais de superfície, como é que os sedimentos, as correntes se comportam, e aqui mais uma vez a contribuição dos modelos com a geofísica externa ou a circulação oceânica e o que está debaixo do fundo dos oceanos. Sabemos que há um conjunto de falhas ativas, outras não, que lá estão. A última coisa que nós queremos é pôr uma wind farm no offshore e passado uns anos ir apanhá-la às planícies abissais ou a algures noutro sítio. Portanto, se vamos conseguir fazer esta transição energética rapidamente, a resposta pura e simples é não. Somos demasiadas pessoas a querer todas elas de forma justa, acesso à energia e uma condições de vida dignas, de trabalho e de existência. Portanto, a resposta é não vamos conseguir essa transição energética de forma fácil. Agora, com a ciência, com a técnica e os investimentos e a mentalidade correta, sim poderemos efetivamente abreviar um pouco esse caminho. Agora, a vontade política nacional e mundial, e os líderes todos estão a decidir coisas, mas a fazer pouco, esse é que é um dos grandes problemas. Havia mais uma questãozinha. Vai haver mais, mas se calhar temos que avançar, okay. Então vá, senão siga. não conseguimos cumprir também o tempo. E isso é outro problema, não é só
Eu vou tentar seguir a ordem que as pessoas puseram uma questão. Eu agora convidava o António Mateus, no ar. que foi o primeiro a seguir, a fazer a sua intervenção. Obrigado, boa noite a todos. Eu peço desculpa, mas só te queria fazer 2 ou 3 muito breves comentários, para além, obviamente, de agradecer a iniciativa da APG e agradecer a todos os colegas que fizeram intervenções extraordinariamente interessantes. Deixar aqui 2 pequenas notas. Uma primeira sobre, na minha perspectiva, descarbonização, que é inevitável, terá que ser mesmo um objetivo a curto e médio prazo cumprir, não implica obrigatoriamente a cessação da totalidade da produção e de consumo de hidrocarbonetos, designadamente de gás natural. É um erro pensar-se dessa forma absolutista, até porque também sabemos que o consumo de pedra não terminou no Paleolítico. Portanto, nós continuamos a utilizar, de facto, os recursos que, como o Rui Batista disse muito bem, não são renováveis à escala humana. A renovação desses mesmos recursos continuam a uma escala geológica e, enfim, eles continuarão a ser gerados, mas de facto nós não temos a possibilidade de os recuperar em tempo. Uma outra pequena nota para dizer que de facto a revolução tecnológica em curso, que nos permitirá efetivamente suportar o crescimento populacional e os desafios da transição energética e não só, toda a revolução que se assiste ao nível da indústria 4.0, etc., robotização, automação, enfim, poderíamos continuar aqui horas esquecidas a falar do assunto, irá exigir efetivamente novos materiais. Esses novos materiais passam por diferentes soluções. Uma parte necessariamente terá de ter origem na exploração de recursos primários, uma outra parte virá da reciclagem, da recuperação a partir de recursos secundários, e uma outra parte estará neste momento a ser concebida à escala de muitos laboratórios, designadamente a partir de CO2 armazenado. Há várias linhas de engenharia a serem desenvolvidas no sentido de, a partir daí, poder gerar, por exemplo, grafeno. Portanto, há uma série de novos materiais que podem efetivamente jogar um papel importantíssimo no futuro. Tudo isto para dizer que, de facto, as soluções de futuro passam por combinações de misturas de fontes. Isto é válido para a energia, como é válido para os materiais. Nós não podemos viver obcecados com ou a única solução que o hidrogênio vai ser a resposta para tudo, ou que o nuclear vai ser a resposta para tudo, ou que o fotovoltaico poderá cumprir esse papel. Nós temos que procurar para cada sociedade efetivamente aquilo que são as fontes que estão à mão e assumirmos a cota parte de responsabilidade na gestão dessas mesmas fontes, sejam elas primárias, sejam elas secundárias, tendo como objetivo, efetivamente, produzir de forma mais eficiente, está na moda dizer-se ecoeficiente, podemos acrescentar o prefixo eco, para enfatizar que não é apenas uma questão de eficiência de engenharia de processo, mas com responsabilidade social e ambiental acrescida, mas não poderemos fugir desta forma. Portanto, as visões de natureza pessimista, e eu sou daqueles que geralmente tendo a ver o copo meio vazio, só podem estar na quantificação de processos, mas naquilo que cada componente primária ou secundária pode dar em termos de cumprimento de objetivos que passam obrigatoriamente por um desacelerar das emissões, mas ao mesmo tempo tendo em conta uma série de outros fatores. E posso dar o exemplo do nuclear, que já aqui foi mencionado. Se eu pensar apenas, efetivamente, nas emissões, o nuclear pode ser uma solução, em particular na microgeração nuclear. Todavia, não posso apenas pensar nas emissões. Eu tenho que pensar nos resíduos. Independentemente da produção ser menor de resíduos, ela existe e ela não tem solução.
E, portanto, enquanto isso existir, eu não posso deixar de considerar esse aspecto. Para uma sociedade com pouca indústria pesada, como é o caso da portuguesa, e por isso o processo de avanço de crescimento económico é o que nós todos sabemos, efetivamente poderemos, se calhar, viver em boa medida dos dividendos dos sistemas tecnologicamente sustentáveis de energia. Mas se quisermos, de facto, apostar numa reindustrialização moderna, é insuficiente. Indiscutivelmente insuficiente. Os hidrolisadores necessários para, os eletrolisadores, melhor dito, necessários para a produção de hidrogênio verde, consomem também muita matéria-prima, mas, sobretudo, consomem água. Se eu quero, efetivamente, tirar a partir do oceano, eu tenho que primeiro dessalinizar. Isso significa que eu tenho que ter fontes de energia em grandes quantidades e, sobretudo, suportáveis economicamente. Portanto, eu tenho que procurar soluções mistas e, sobretudo, já agora para terminar, isto, enfim, levava-nos a outros caminhos, é preciso novos modelos de desenvolvimento. É bonito falar em modelos de desenvolvimento sustentável, mas para que de facto haja uma sustentabilidade séria, precisamos de cuidar da equidade geracional, seja do presente, seja para o futuro. E, portanto, essa equidade intra- e intergeracional implica necessariamente novos modelos de distribuição de riqueza, mas também, não esqueçamos, é preciso primeiro produzir a riqueza. De forma que tudo isto está ligado e necessariamente não podemos ter ou um raciocínio extraordinariamente pessimista no que diz respeito ao futuro, porque estamos, de facto, num beco sem saída. Não, estamos num momento de elevada turbulência e precisamos de encontrar várias soluções. Não existe uma única solução. Agora, indesmentivelmente, precisamos de travar alguns dos efeitos que foram e estão a ser condicionados por modelos de desenvolvimento que efetivamente não têm em conta a responsabilidade e corresponsabilidade na utilização dos recursos naturais, que são um bem de todos. E precisamos de água, mas também precisamos de atmosfera para respirar, porque de facto não sobrevivemos sem água, mas rapidamente sucumbimos se não tivermos uma atmosfera minimamente saudável, entre aspas. Por aqui me fico. Obrigado. Ora, obrigado. Vamos então tentar avançar. Eu peço alguma brevidade agora nas respostas. Em princípio, nós devíamos acabar às 7h30, entre as 7h30 e as 8h, por isso já passámos a primeira meta. Parece às vezes estamos naquelas metas que não conseguimos, cumprir muito bem. Mas aqui o problema do nuclear foi falado várias vezes. Eu não sei qual dos oradores gostaria de responder a isto, devem ter visto as questões, mas eu diria que valia a pena uma resposta, digamos, sobre o nuclear e o que é que pensam sobre isso. Eu posso falar alguma coisa sobre isso? Força, Alexandre. Ok. Desde já, esta última intervenção foi realmente da Paulo. Bateu-se ali num conjunto de questões de uma forma muito pragmática e muito bem. E tinha aqui, então, que responder, por um lado, ao nuclear, sim, e que foi muito bem abordada a questão da microprodução. É muito mais segura, é muito menor o investimento e temos recursos muito perto, sobretudo nós, os portugueses. A questão da água pode ser um beco, não digo ainda sem saída, mas pode ser algo conturbado face ao futuro dessa situação. Mas, contudo, em termos de handicap, digamos que o maior neste momento será talvez o dinheiro. Por um lado. Eu estava há pouco a fazer também a conjugação com o hidrogênio. O hidrogênio tem uma fonte que pode ser associada a produtos que nós precisamos no nosso dia-a-dia, nomeadamente o cloro e o sódio. Para produzir cloro e sódio, faz-se eletrólise de salmoura, de água salgada, saturada. E nesse processo, uma vez que temos dois compostos iónicos, o cloreto de sódio e a água, vamos, por dissociação,
de corrente elétrica contínua, vamos ter produtos como o cloro, em forma gasosa, a água, em forma líquida, a soda, e, por fim, vamos ter hidrogênio. Este é e que muitas vezes não se sabe o que é que há de fazer a este hidrogênio na indústria química. Portanto, esta é uma boa fonte de hidrogênio, ou seja, aqui podemos auxiliar a produção energética, não só baseá-la na fonte, mas atenção, falei de energia elétrica para fazer isto tudo funcionar, mais uma vez estamos a usá-la. Talvez desejamos com isto não desperdiçar o hidrogênio, que seria aquilo que eu basicamente também salientei, que é preciso otimizar cada uma das partes. E nós hoje em dia temos que fazer isso, olhar para o particular muitas vezes e dizer assim, aqui é um ponto onde a gente pode já ganhar alguma coisa. Portanto, só queria salientar isto, que em termos de nuclear, os medos existirão sempre, os riscos também, e eu não me sinto nada seguro de saber que pode aqui as fontes nucleares mais perto rebentarem. Ok, mas também confio na energia, perdão, na engenharia. E isso leva-me a estar mais descansado do que os meus medos. Logo, acho que ter energia muito cara e sem soluções, quando a podíamos ser mais barata, não devia ser uma aposta no medo, devia ser uma aposta, mas sim na produção. E pronto, também no hidrogênio, também acho que respondi, pode ser uma solução e que pode haver fontes de facilmente pormos mais quantidade de hidrogênio no mercado. Aliás, o hidrogênio pode ser produzido em pequenas unidades de eletrólise muito facilmente. A questão do hidrogênio é mais o armazenamento e mais o transporte do que propriamente a sua produção. Passo. Rui, não sei se queres... Bem, eu se calhar avançávamos um bocadinho, porque nós estamos mesmo com pouco tempo. Querias falar precisamente sobre o nuclear também, era? Bem. Não, era só por causa da questão que havia aí também sobre reaproveitar. Não, ainda há aqui mais um conjunto de questões. Há questões que estão também no Facebook, por isso nós estamos a ser inundados de questões e que temos que dar resposta, ou pelo menos gostaríamos muito de dar resposta. E há aqui uma preocupação, que é, mesmo se nós pararmos as emissões agora, nós vamos sentir os efeitos de todo o carbono que foi posto na atmosfera durante muito tempo. E às vezes a perspectiva é, será que vale a pena fazermos qualquer coisa ou estamos perdidos? Em que medida o sequestro pode ou não, de facto, ser uma medida que ainda vai a tempo de resolver alguns problemas? E era essa questão, digamos, este mix de questões que eu colocava. Não sei quem é que quer responder. Mário? Se quiser, posso dar uma tentativa de uma resposta. É assim, a questão do sequestro de CO2 é de facto uma possibilidade que tem vindo a ser equacionada, e inclusive já começa a haver umas empresas que até já começam, aliás, há uma funcional na Islândia, salvo erro, digamos, a fazer isso até em termos comerciais, uma espécie de troca de carbono que as empresas fazem, uma coisa esquisita, mas de qualquer das formas estão por aí. De facto, aquilo que o Ricardo referiu relativamente à sequestração mineral, que é de facto a forma mais segura de sequestrar o CO2, ela está a ser desenvolvida, tem sido desenvolvida há uns anos na Islândia, através de uma instalação piloto também, mas porque tem condições muito particulares. Okay? Portanto, de facto, o basalto existe em abundância, existe também energia geotérmica também em abundância. Portanto, e isso de facto são dois fatores. O basalto, por ter um conjunto de minerais que são facilmente alteráveis e em condições, em especial então uma água cheia de CO2 que é ácida ainda por cima, portanto consegue ter uma reatividade bastante grande, que ainda por cima é amplificada pela temperatura, digamos, de injeção e digamos, natural do gradiente geotérmico que está associado. De resto, eu parece-me que as questões, digamos, da tecnologia de sequestração, digamos, é uma mitigação, digamos, de não tão digamos, forte quanto seria desejável, porque de facto, se nós queremos ir para a forma mais segura, seria, digamos, a sequestração mineral,
O grande problema é a cinética, portanto, a cinética química, digamos, e a reatividade das rochas dos silicatos em geral, ainda que, digamos, estou aqui a indicar que a questão das ultramáficas possam ser um aspecto importante, mas continuam, portanto, é, digamos, um aspecto que, enfim, para o meu ver, ainda temos que caminhar uns passos largos até encontrar tecnologias eficientes. Embora depois há aquelas outras que levam à injeção de CO2 nos depósitos petrolíferos para o Enhanced Oil Recovery, etc., nos aquíferos, mas pronto. Eu diria que a questão é, digamos, ainda muito problemática e, portanto, não temos propriamente uma solução, ou pelo menos não devemos procurar essa solução imediata aí, na sequestração, no imediato. Acho que, relativamente à questão desculpa lá, Rui, era a paragem das emissões de CO2, era isso? Sim, se ainda vamos a tempo, ou qual é que é... O Ricardo foi muito explícito relativamente à questão do sistema climático, tem uma inércia enorme, não é? Portanto, e além disso, depois temos a questão do armazenamento de energia no oceano, e quando essa começar, digamos, a ter os seus efeitos, vão ser dramáticos, não é? Portanto, quando nós estamos hoje em dia a emitir, digamos, moléculas de CO2 para a atmosfera, portanto, temos um tempo de resiliência relativamente longo, ok? Portanto, estão na ordem de mais de uma centena de anos, ok? Portanto, que têm esses efeitos, muito embora passe por vários reservatórios com tempos de residência mais curtos, mas basicamente, digamos, integrado no tempo, é isso que temos de esperar. E, portanto, obviamente que reduzirmos as emissões o mais rápido possível é, de facto, a urgência que temos pela frente, ok? Agora, obviamente, tal e qual, mais uma vez, como o Ricardo reforçou, o facto de reduzirmos agora, portanto, quer dizer que vamos continuar a ter os impactos dos seus efeitos, digamos, na temperatura, e não só em todos os fenómenos aí decorrentes, durante muitas e muitas décadas pela frente, ok? E de facto isso aí é inevitável. Agora, digamos que aquilo que nos espera, digamos, é reduzir, digamos, esses efeitos ou esses impactos no futuro, ok? Portanto, penso que, não sei se era todas a questão colocada. Ricardo, não sei se queres acrescentar só alguma coisinha, e o Rui depois eu já passo para ti, está bem, Rui? Está bem, está bem. Posso só acrescentar dois aspectos relativamente ao nuclear. Como o António Mateus referiu, o grande problema tem a ver com os resíduos, que não há tratamento, e há décadas que se tenta resolver esse assunto na Europa e nos Estados Unidos, e não há maneira de o resolver de uma forma segura, mas temos a fusão nuclear. E a fusão nuclear, que marca passo e tem gasto milhares de milhões de euros e dólares na Europa, parece que teve um pequeno grande avanço nos Estados Unidos no último ano e é eventualmente o futuro. Portanto, o problema energético resulta muito do crescimento demográfico, vai ser necessário acesso a mais energia nas próximas décadas, e eu julgo que a fusão nuclear pode ser um dos grandes contribuintes para contribuir para além das energias renováveis. Portanto, esse aspecto parece-me fundamental. E também as tecnologias de remoção direta do CO2 diretamente do ar e empacotar, também mais tarde ou mais cedo vão ser necessárias para garantir um balanço neutral que permita que ainda exista, como o António Mateus dizia, de algumas emissões com base no gás, por exemplo, mas que sejam anuladas por remoção direta. E, portanto, ambos estes aspectos que eu estou a falar requerem tecnologia e coisas que ainda não existem. E eu acho que vão ser fundamentais para chegarmos a bom porto daqui a 30, 40 anos. Obrigado. Rui. Ora, o que o Ricardo acabou de dizer, e há pouco também o António Mateus, exatamente aquele aspecto que também há pouco tentei referir, não sei se foi claro, mas nós vamos ter que encontrar solução. Será a nossa capacidade de humanos, de cientistas, de diversas especialidades que vão encontrar a solução. A solução não é sequestrar o CO2 em qualquer situação. Há um conjunto de casos em que ele pode ser sequestrado. Ele hoje já tem valor comercial, por exemplo, nos Estados Unidos, há pipelines para exportarem CO2 de umas áreas para as outras, CO2 capturado nas grandes cimenteiras e nas grandes unidades industriais que os produzem e que é injetado nos reservatórios de petróleo, que são efetivamente os únicos
armadilhas que têm funcionado para armazenar grandes volumes de CO2 até hoje. Eu atrevo-me a dizer um número enfim, que passa pela mão, por vezes, essa informação, mas nos últimos 10 anos, o projeto em que a empresa em que eu ainda trabalho participa, a gente já sequestrou cerca de 20 milhões de toneladas de CO2. E está sequestrado. CO2 que é, enfim, produzido no processo industrial. A questão nuclear, eu não tenho dúvida que mais tarde ou mais cedo terá que ser considerado através, provavelmente, da fusão. O problema do descomissionamento, da resolução dos detritos é inevitável. Nós temos que ter, de facto, um conjunto de soluções e essas soluções vão sair da capacidade dos humanos de as encontrarem. O CO2, a principal solução do CO2 não vai ser no futuro sequestrá-lo, enterrá-lo ou sepultá-lo, vai ser usá-lo e transformá-lo em outros produtos que sejam úteis para a sociedade. A gente não pode esquecer-se que o CO2 é também fundamental para a vida, não é só o oxigênio. O CO2 é fundamental para a vida porque o ciclo vegetal precisa do CO2. Portanto, temos que ser otimistas, sabemos que não vai ser fácil, vai ser difícil, vamos ter que encontrar soluções, mas vamos ter que as encontrar. Ora bem, obrigado. Ora, nós já passámos um bocadinho da hora, eu se calhar íamos fechar isto. Agradeço a contribuição de todos, temos aqui algumas questões que foram respondidas só muito en passant. Isto que parece, e parece que não há dúvida, é preciso fazer um conjunto de sessões temáticas, não é? Sobre o sequestro, sobre o nuclear, sobre o reutilizar, o reciclar, sobre a energia geotérmica, como estava a dizer aqui o David Gamboa ainda há pouco. Por isso parece que há aqui um conjunto de temas que deviam ser explorados e um bocadinho aprofundados, e também não há dúvida que há que aumentar a visibilidade da geologia, não para criar problemas, mas para resolver problemas, não é? Por isso, esta capacidade, e que vamos ter necessariamente, e vamos fazê-lo certamente, de resolver problemas é essencial. Isso passa pela educação e pela forma como transmitimos isso também à sociedade. Eu não sei se o Luís quer dizer mais alguma coisa para fechar. Eu, de facto, da minha parte, agradeço a todos. O tempo parece sempre muito curto, passou a correr, mas foi um prazer ter-vos aqui a todos e agradeço também aos oradores. Muito obrigado a todos, e é verdade, Rui, como dizes, quando estamos bem e quando estamos a aprender coisas, o tempo passa rápido, não é? E é sem dúvida um repto que lanças, portanto, fomentarmos mais sessões deste tipo, com outros temas, também é uma maneira de envolvermos as pessoas, não é? Nós vemos pela adesão que há realmente pessoas interessadas, não é? Pronto, não é só aquelas ações de passa-palavra, quase conversa de café, como foi aqui falado. Aqui podemos chegar um bocadinho mais longe, porque cada um de nós aprendeu aqui alguma coisa. Aliás, vimos pela atividade no chat e no Facebook, as pessoas estão a colocar questões e cada um de nós vai levar esta mensagem e vai disseminá-la, não é? Portanto, eu só tenho a agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade para nos transmitirem de forma concisa e acho muito assertiva aquilo em que têm pensado mais profundamente do que nós, que não estamos tanto por dentro dos assuntos. É uma outra maneira de ver as coisas, e quando a gente fala daquilo que sabe, realmente a mensagem passa melhor, e por isso muito obrigado a todos. Okay. Mónica? Obrigada, Luís, obrigada, professor Rita Borda, e também aos restantes oradores por estarem esta hora e meia connosco. Eu acho que foi uma sessão muito interessante de esclarecimento nas várias áreas e naquilo que realmente hoje é premente para a nossa civilização e para o nosso futuro, e acho que efetivamente temos aqui vários temas que poderão no futuro então ser abordados de forma mais aprofundada. E portanto vamos efetivamente ter isso em conta e provavelmente iremos tocar novamente à vossa porta no sentido de termos novas sessões
de cada tema mais aprofundado. Portanto, eu daria por encerrada a sessão, agradecer também a todos a audiência que esteve connosco, quer aqui, quer no Facebook, agradecer o facto de terem colocado questões muito pertinentes. Obviamente não houve tempo para responder a todas, mas certamente que em próximas sessões teremos todo o gosto de vos ter novamente e conseguir responder nessa altura, ou também, obviamente, que se quiserem mandar e-mails, nós depois faremos chegar às pessoas certas para eventualmente poderem ser respondidas. Portanto, uma boa noite, parabéns à APG por estes 45 anos em prol da profissão e em prol da geologia, e aproveito, uma vez que estamos no dia de São Martinho, para vos desejar um bom São Martinho. E bebam então jerupiga e castanhas, e comam castanhas. Até uma próxima. Obrigada. Obrigado, boa noite. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, boa noite. Tchau. Tchau, boa noite.